a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, em nome de Jesus, quero deixar uma mensagem para o nosso coração. Essa mensagem fala justamente sobre o coração. O que a Bíblia diz sobre o nosso coração, sobre guardar o nosso coração. Antes de deixar esse versículo, gostaria que vocês estivessem se inscrevendo no canal Minuto de Fé, compartilhando os nossos vídeos, deixando seu like, deixando seu comentário. E vamos lá, vamos à palavra. A palavra se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Hoje eu vou estar deixando um estudo sobre esse versículo, sobre coração. Alguns versículos eu vou estar lendo para os irmãos, mas algumas referências eu vou estar passando, os irmãos podem estar buscando na palavra de Deus. Por que falar sobre o coração? No coração está a fonte dos desejos e das nossas decisões. Seguir a Deus e conhecer os seus caminhos requer uma firme decisão de permanecer dedicados a Ele, buscando em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Se a nossa fome e sede por Deus e pelo seu reino arrefecer, devemos reavaliar nossas prioridades, admitir com honestidade a nossa frieza e orar ferventemente por uma renovação do nosso anseio por Deus e por sua graça. Deixar de guardar o nosso coração nos fará sair do caminho seguro e cair numa armadilha destruidora. Vigiando o nosso coração com toda diligência, teremos caminhos aplainados pela graça e bondade de Deus. Então nós precisamos vigiar o nosso coração em todo o tempo, para não pecarmos contra o Senhor. A definição de coração, que eu vou estar deixando primeiro para os irmãos. Definição de coração segundo a palavra de Deus. O povo da atualidade geralmente considera que o cérebro é o centro diretor da atividade humana. A Bíblia, no entanto, refere-se ao coração como esse centro. Então, o coração é que é o centro da atividade humana, segundo a palavra de Deus. Está escrito: dele procedem as saídas da vida, do coração que procedem as saídas da vida. Em Lucas 6,45 está escrito assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Biblicamente, o coração pode ser considerado como algo que abarca a totalidade do nosso intelecto, emoção e volição. Eu vou deixar também uma passagem que se encontra em Marcos 7, 20 a 23. Está escrito assim: e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Isso é o Senhor Jesus falando. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Quais são esses maus desígnios? É a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. A importância de guardarmos o nosso coração para não pecarmos contra Deus, porque todas essas coisas procedem de um mau coração. Por isso precisamos estar vigiando em todo o tempo. O coração é o centro do intelecto. As pessoas sabem as coisas em seus corações. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. A disciplina vem do Senhor. Tem também aqueles que oram no coração. Em 1 Samuel 1,
versículo 12 e 13. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Glórias a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Tem aqueles também que meditam no coração. Vamos ver lá em no Salmo 19, versículo 14. Está escrito: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então nós podemos ver que o coração é o intelecto, é o centro do intelecto. As pessoas sabem coisas de seus corações, oram no coração, meditam no coração. Também escondem a palavra de Deus no coração. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aqui é o salmista dizendo ao Senhor: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra do Senhor em nosso coração e procuramos andar segundo a sua palavra, nós não pecamos contra o Senhor. Maquinam males, tem alguns que maquinam males no coração. Salmo 142 está escrito: cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Guardam as palavras de Deus no coração. Salmo 119, versículo 11, que eu li aqui: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardam as palavras da sabedoria no coração. Provérbios 4, 21, está escrito: não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Não as deixes, as palavras de sabedoria, as palavras de Deus, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Pensam no coração, duvidam no coração. Esse duvidar nós vemos em Marcos, no capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, é o Senhor Jesus dizendo aos discípulos, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. É a fé, é guardar as palavras no coração. Também conferem as coisas no coração. Lucas 2,19 está escrito: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Creem no coração, crer no coração. Em Romanos 10,9 está escrito: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. E cantam no coração, cantar no coração. Em Efésios 5,19 está escrito: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Todas essas ações do coração são primordialmente fatos a envolver a mente. O coração é o centro das emoções. A Bíblia fala a respeito do coração alegre, do coração amoroso, do coração medroso. Está em Josué 5:1, sobre o coração medroso. Do coração corajoso, está em Salmo 27:14. Do coração arrependido, está em Salmo 51, versículo 17. Do coração ansioso, em Provérbios 12:25. Do coração irado, do coração avivado, do coração angustiado, do coração gozoso, ou seja, alegre, do coração pesaroso, do coração humilde, do coração ardente pela palavra do Senhor, está em Lucas 24:32. Do coração perturbado, está em João 14, versículo 1.
Todas essas atitudes do coração são, antes de tudo, de natureza emocional. Por fim, o coração é o centro da vontade humana. Lemos nas Escrituras a respeito do coração endurecido, que se recusa a fazer o que Deus ordena. Também do coração submisso a Deus. Está lá em Josué 24, 23, do coração submisso a Deus. Do coração que decide fazer algo para Deus. Do coração que dedica a buscar-se o Senhor. Em 1 Crônicas 22, 19. Do coração que deseja receber as bênçãos do Senhor. Salmo 21, do versículo 1 ao versículo 3. Irmãos, nem todas essas referências eu vou estar lendo para os irmãos, porque ficaria um vídeo grande demais, cansativo. Mas os irmãos poderiam estar buscando na palavra do Senhor para você conhecer mais o que diz a Bíblia, a palavra de Deus sobre coração, sobre o nosso coração diante de Deus. Fala também do coração inclinado aos estatutos de Deus. Em Salmo 119, 36, está escrito: Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Salmo 119, versículo 36. E do coração que deseja fazer algo pelos outros. Você pode estar lendo lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 1. Todas essas atividades ocorrem na vontade humana. Então, essa passagem que eu li para vocês é definição de coração, do nosso coração diante de Deus. Agora eu vou estar lendo aqui a natureza do coração distante de Deus. Quando Adão e Eva deram ouvidos à tentação da serpente para que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, sua decisão afetou horrivelmente o coração humano, o qual ficou repleto de maldade. Desde então, segundo o testemunho do profeta Jeremias, ele diz lá em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem pode conhecer o coração humano é só o Senhor. É só Deus que sonda a mente e nosso coração e nos conhece profundamente. Jesus confirmou a descrição de Jeremias quando disse que o que contamina uma pessoa diante de Deus não é o descumprimento de uma lei cerimonial, mas sim a obediência às inclinações malignas alojadas no coração, tais como: o que são essas coisas más que estão alojadas nos nossos corações, se nós não vigiarmos, não pedirmos a Deus para nos purificar? São os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Se encontra em Marcos 7, 21 e 22. Então, todas essas coisas, se nós não fugirmos dela, essas coisas nos destroem. Jesus expôs a gravidade do pecado no coração ao declarar que o pecado da ira é igual ao assassinato. A ira é igual ao assassinato. Em Mateus 5, 21, 22. E que o pecado da concupiscência é tão grave como o próprio adultério. Então, se você não está adulterando, mas você tem maus pensamentos, pensamentos de lascívia, é como se você estivesse adulterando, é pecado da mesma forma. Se você não mata, mas você se ira contra o seu irmão, você o está matando de qualquer forma. Você está cometendo um assassinato. Por isso, Jesus disse que nós devemos amar os nossos irmãos, nossos inimigos, não só os nossos amigos. Porque qualquer um que você odeia, você ira contra ele, você está cometendo assassinato também. Mateus 5, 27 e 28. Um coração entregue à prática da iniquidade corre o risco de tornar-se endurecido. Quem se recusa continuamente a ouvir a palavra de Deus e a obedecer a que Deus ordena, e em vez disso segue os desejos pecaminosos do seu coração,
verá que depois Deus endurecerá seu coração de tal modo que se tornará insensível para com a palavra de Deus e os apelos do Espírito Santo. Vamos ler lá em Êxodo 7, no versículo 3, está escrito: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, Faraó, Deus endureceu o seu coração porque ele era um homem mau. E Deus queria mostrar ali as suas maravilhas ao povo, ao seu povo no Egito. Então, da mesma forma, ele faz com aquele ímpio, aquele que não dá ouvidos à palavra de Deus, aquele que não aceita a correção do Senhor. Então, o seu coração vai endurecendo por causa do pecado, por causa da sua maldade. E, por fim, ele não vai ouvir mais o Espírito Santo, ele vai andar no pecado, ele vai fazer coisas abomináveis diante do Senhor. O principal exemplo bíblico desse fato é o coração de Faraó na ocasião do Êxodo. Todos nós lembramos como Faraó ele endurecia o seu coração e não deixava ir o povo que Deus ordenava através de Moisés e Arão. Então, da mesma forma, aquele que não aceita a correção do Senhor, não se põe na presença do Senhor, não busca o Senhor, o seu coração vai endurecendo e ele vai constantemente estar buscando o pecado para a sua vida. Paulo viu o mesmo princípio geral em ação na sociedade ímpia da presente era. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 24, está escrito assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Em Romanos 1,26 também, continua dizendo, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E no versículo 28, Paulo continua dizendo, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então, aqueles que não buscam o Espírito de Deus, não buscam a comunhão com o Senhor, as coisas que vão entrar nas suas mentes, na sua vida, no seu dia a dia, são coisas detestáveis, coisas abomináveis diante de Deus. E essas pessoas vão se afastar do Senhor e vão ter uma morte espiritual. A sua vida vai desandar, a sua vida constantemente ela vai viver no pecado, fazendo coisas abomináveis, achando que estão fazendo coisas corretas diante de Deus. Mas são coisas que o Senhor não aceita. E são coisas ímpias, coisas que levam à morte física e espiritual. E predisse também Paulo, que também ocorreria o mesmo fato nos dias do anticristo. Nós vemos muito nos dias atuais coisas abomináveis que vão acontecendo. Agora eu gostaria de deixar, para finalizar, sobre o coração regenerado. A solução de Deus para o coração pecaminoso é a regeneração. Então, até nessa parte aí, Deus, ele tem uma solução para aquele coração que se julga perdido, que entrega a imundícia e a maldade ao pecado. Deus, ele faz que o coração regenere, que ele renova esse coração, que tem lugar em todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Volta-se para Deus e, pela fé, aceita Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal. Então, na pior situação que você possa estar, e Deus abençoe que não esteja, mas se você está numa situação muito difícil de pecado, saiba que Deus pode mudar a sua situação, mas você precisa aceitar ao Senhor Jesus como Salvador, Senhor da sua vida, entregar a Ele a sua vida e os seus pensamentos e deixar Ele comandar todas as áreas da sua vida, ser totalmente dependente dEle em todo o tempo, em todas as suas decisões. Entregue ao Senhor Jesus Cristo e você vai ver
Deus mudar a sua história. A regeneração está ligada ao coração. Aquele que de todo o coração se arrepende e confessa que Jesus é o Senhor, nasce de novo e recebe da parte de Deus um coração novo. Vou deixar algumas referências, se você quiser estar buscando na palavra de Deus. Em Romanos 10, versículo 9, fala dessa profissão de fé, que Jesus é o Senhor. Também em Salmo 51, 10 e Ezequiel 11, 19. Salmo 51, 10 e Ezequiel 11, 19. Fala desse novo coração que o Senhor dá àqueles que o buscam. No coração daquele que experimenta o nascimento espiritual, Deus cria o desejo de amá-lo e de obedecê-lo. Então, é só entregar ao Senhor a sua vida, o seu coração, que o Espírito do Senhor vai fazer uma mudança interna dentro de você. O seu coração vai ter desejo pelo nosso Deus, pelo grande e poderoso Deus. Repetidas vezes, Deus realça diante do seu povo a necessidade do amor que provém do coração. Tal amor e dedicação a Deus não podem estar separados da obediência à sua lei. Então, o amor a Deus é acompanhado de obediência à sua palavra. Uma vida de santidade, uma vida de mudanças, um novo coração, uma nova história, um novo relacionamento com o Senhor. Jesus ensinou que o amor a Deus de todo o coração, juntamente com o amor ao próximo, resume toda a lei de Deus. Está em Mateus 22, 37 ao 40. O amor de todo o coração é o elemento essencial a uma vida de obediência. Repetidas vezes, o povo de Deus no passado procurou substituir o verdadeiro amor do coração pela observação de formalidades religiosas exteriores. Então, muitas vezes, Deus queria do povo somente o amor e a dedicação a Ele em amor, em adoração. Mas o povo achava que Deus queria sacrifícios, ofertas, festas somente. Lógico que todas essas coisas acompanham o cristão. Nós temos sim que adorar o nosso Deus em todo o tempo, dedicar a nossa vida a Ele, mas Deus, Ele cobra de nós primeiramente o amor, porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus, Ele é o soberano, Deus todo-poderoso, Ele é o dono do amor, Ele é o perfeito amor. Então é o amor que Deus quer em nossos corações, o nosso amor ao próximo, e amar a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. A observância exterior sem o desejo interior de servir a Deus é hipocrisia, e foi severamente condenada por nosso Senhor. Em Mateus 23, do 13 ao 28, você vai ver essa passagem. Muitos outros fatos espirituais têm lugar no coração da pessoa regenerada. Ela louva a Deus de todo o coração, Salmo 19, versículo 1. Ela medita no coração, Salmo 19, versículo 14. Clama a Deus do coração, está em Salmo 84, versículo 2. Ela busca a Deus de todo o coração, está no Salmo 119, versículo 10 e versículo 2 e versículo 10. Essa pessoa também ela oculta a palavra de Deus no seu coração, Salmo 119, 11. Isso é a pessoa regenerada, pessoa que busca ao Senhor. Ela confia no Senhor de todo o coração. Está em Provérbios 3, 5. E ela experimenta o amor de Deus derramado em seu coração, como está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 5. E canta a Deus no seu coração, como eu li aqui em Efésios 5, 19. Também em Colossenses 3, 16 você vai ver essa passagem. Então, para finalizar, eu vou te deixar um versículo que está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 11 e 12. Está escrito: é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade,
Antes, pelo contrário, deleitaram-se com iniquidade. Então, as pessoas que têm prazer no pecado e na iniquidade, Deus não vai proibir eles, não. Ao contrário, como diz a palavra de Deus, Deus vai lhes mandar a operação do erro. Essa pessoa vai alimentar com o erro e vai dar crédito à mentira. Ela vai acreditar nas mentiras que vêm. Nesses últimos dias, inclusive, onde são pregadas muitas mentiras e muitas pessoas estão seguindo essa mentira porque não buscam conhecer a Deus. E como conhecer ao Senhor? Como conhecer ao nosso Deus? É através da palavra dele, é das escrituras, é através da oração, é através do jejum, é através de uma comunhão com Deus, de uma mudança de vida. É nós abandonar o pecado e buscar uma intimidade maior com o Senhor na nossa vida, para nós não ficar ouvindo o que falsos profetas têm disseminado no mundo. Então, que essa palavra, meus irmãos, possa sim estar somando mais ao seu conhecimento, à sua vida. Então, cuida do seu coração, não só do coração físico, mas do coração espiritual, aquele onde habita o Espírito Santo do Senhor. Que possamos ter sabedoria em todo o tempo, cuidando para andarmos de acordo com a vontade do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.